Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos abrindo mais uma quarta de estudos. Em nome de Jesus Cristo, hoje vamos aprender as Escrituras, mais uma parábola de Jesus. Eu creio que Deus vai nos abençoar poderosamente. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar ensinando a Tua Palavra. No nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti que a Tua presença bendita seja manifestada, meu Pai, uma vez mais. Te louvo, Senhor, pela oportunidade, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Pai, no nome de Jesus, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem dado ao Teu povo, livramentos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco. Obrigado, meu Pai amado, por este tempo que o Senhor proporcionou também, preparando, Pai, esse estudo de hoje à noite. Aprendendo, quando nós preparamos a Tua Palavra, Pai, aprendemos também a Tua Palavra. Por isso, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pelo discernimento, pela sabedoria. E esta sabedoria que eu rogo a Ti agora, o Espírito, um dos 7 Espíritos, Senhor, do Senhor, que está em Apocalipse, meu Pai, que é o Espírito de sabedoria, que também repousou por Jesus Cristo, em Jesus, quando Ele veio para a terra. Como Isaías profetizou, os 7 Espíritos que repousaria sobre Ele, é o Espírito de sabedoria. É esse Espírito, meu Pai, que eu peço para que o Espírito Santo venha a colocar, meu Pai amado, em prática sobre a vida desta pessoa. O Espírito do conhecimento também. No nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha capacitar uma vez mais, que o Senhor venha nos dar, Senhor, este tempo maravilhoso. É o que eu te peço, te agradeço, Pai, e a oportunidade de estar ensinando a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Então sejam bem-vindos aí, os que estão presentes, os que também estão online nos acompanhando pela página da CCA Votuporanga. Em nome de Jesus, seja bem-vindo aí ao culto. Que Deus possa falar fortemente ao teu coração. Aproveite para compartilhar a sua página, para enviar para pessoas. Que Deus possa usar você para levar a palavra dele. Muitas pessoas podem hoje aprender a palavra e por esta palavra ser liberta, mesmo com apenas um clique. Você pode hoje abençoar essas vidas em nome de Jesus. Então, compartilhe em nome de Jesus Cristo. Eu já estou aqui compartilhando e vou começar agora o ensino em nome de Jesus. Queridos, hoje vamos aprender mais uma parábola de Jesus. Já estou preparando e provavelmente semana que vem eu inicie o novo seminário Vencendo as Batalhas na Mente. Então, é um seminário novo e já estou preparando ele com muito carinho e preparando aí a primeira aula para a semana que vem. Como é um seminário novo e requer muito estudo, achei por bem aguardar mais uma quarta-feira e iniciar a quarta que vem. Deus abençoe, Senhor. Então, hoje vamos estudar mais uma parábola e na semana que vem a gente inicia Vencendo as Batalhas na Mente. Eu já tinha até anunciado domingo, mas achei por bem segurar e preparar um pouco melhor. Já disse que é um dos seminários mais complexos que eu já preparei, né? Então, mas semana que vem vamos começar em nome de Jesus. E hoje vamos estudar a 9ª parábola de Jesus, a parábola do joio e do trigo. Do joio e do trigo. Antes de dar a base bíblica para você, eu quero fazer uma pequena recapitulação. Você que já tem acompanhado as outras aulas, já tem
anotado, você não precisa anotar, ok? Agora, se você é a primeira aula ou segunda, eu não passei essa recapitulação na última aula, no último culto, da última quarta-feira, e vou passar hoje, para que você venha anotar. Eu já expliquei na recapitulação que o significado da parábola, a palavra parábola, é narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. Então nós explicamos aqui que é uma alegoria, é uma história, tá? Que Jesus usava essas narrativas comparando com situações muito conhecidas na época, como nós vamos ver hoje. E novamente ele fala sobre semente, sobre uma plantação, e para que as pessoas para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava passando. Geralmente, como hoje também, que ele fala do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante, porque na época as pessoas não tinham noção sobre o reino de Deus. Nós hoje temos uma noção porque Cristo já veio, se entregou, temos as cartas dos apóstolos, as cartas paulinas, o Novo Testamento. Então Cristo veio e não tinha o Novo Testamento, ele era o Novo Testamento. Então ele veio, só tinha o Antigo, e no Antigo não se falava de reino de Deus. Iniciou-se com João Batista, vindo pregando do deserto, e a pregação dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então ele usava essas situações cotidianas, como a colheita, a plantação e outras alegorias, narrando indiretamente para passar algo direto, que era sobre o assunto que ele queria passar e a mensagem que ele queria transmitir. Então eu posso dizer que as parábolas, na sua totalidade, as histórias não aconteceram, não eram histórias reais, porém a parábola era real, porque as tais saíram da boca de Cristo e elas estão nas Escrituras. Então o tema é parábolas de Jesus, e só que eu não posso dizer, deixar de avisar você que tem duas parábolas no Antigo Testamento. A primeira, Natã usou para falar com Davi, numa parábola bem chocante e também bem exortativa, lá em 2 Samuel 12, do 1 ao 4, não precisa abrir, tá? Eu só estou mencionando que é a parábola da ovelha. Então 2 Samuel 12, do 1 ao 4. A segunda parábola do Antigo Testamento é a do vinhedo, que está em Isaías capítulo 5, do 1 ao 7. Então essas duas parábolas, da ovelha em 2 Samuel 12, do 1 ao 4, e do vinhedo, também no Antigo Testamento, que está em Isaías capítulo 5, versículo do 1 ao 7, elas estão no Antigo Testamento. Por que Jesus falou em parábolas? A resposta está na Bíblia. Abra para mim, filho, Mateus capítulo 13, versículo 34, por gentileza. Por que Jesus falou em parábolas? Parece até um pouco repetitivo para quem já está acompanhando as outras aulas, mas é na repetição que a gente grava, né? É na repetição que o nosso cérebro registra, tá certo? Quanto mais você repete, lê, relê, ouve novamente, o seu cérebro fixa aquilo que você está aprendendo. Todas essas coisas, disse Jesus, as multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia. 35. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Por que Jesus falou em parábolas? Seguro 35. Por que Jesus falou em parábolas? Primeiro, porque já tinha
tinham anunciado que Jesus falaria em parábolas, ok? E para publicar coisas ocultas desde a criação do mundo. Então o reino, por exemplo, que é a parábola hoje, o joio e o trigo, parábola sobre o reino de Deus, estava oculto até então, desde a fundação do mundo. Então nós entendemos que tudo foi planejado antes da fundação do mundo. Por isso que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Porque antes do mundo ser mundo, de homem ser homem, Deus já era Deus e já sabia, e já estava estabelecido todo o seu plano original e o plano de salvação. Você pode dizer um amém? Então Deus, ele já é onisciente, ele já tinha planejado, saberia que o homem não suportaria, ele ia cair, e já preparou o cordeiro antes mesmo da fundação do mundo. Mas olha que Deus maravilhoso, pergunte por quê? Mesmo sabendo que o homem ia cair, ele fez questão de criar o homem. Por isso que o amor dele, onde houve o pecado, superabundou a graça. Então mesmo sabendo que o homem, no seu livre-arbítrio que Deus o daria, cairia, ele não deixou de cumprir o plano original em Adão e Eva, e não deixou também de dar sequência no seu plano na terra. Este é o Deus que nós servimos. Então ele quis publicar coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então vale a pena eu e você aprender parábolas, porque tem coisas ocultas aqui, escondidas desde a fundação do mundo, que foi revelado para nós. Então nós precisamos estudar e entender estas coisas ocultas, que só estudando mesmo, através do Espírito Santo, elas são reveladas a nós. Por isso que Jesus até falou, Deus, eu te agradeço, porque tu ocultaste todas essas coisas dos grandes e revelaste aos seus pequeninos. Então, nós que somos pequenos, estamos recebendo essa tremenda revelação da parte de Deus. Então, para aprender uma parábola, já estou terminando a recapitulação, nós temos que fazer duas perguntas para melhorar o entendimento. Primeiro, para quem ela foi contada, e segundo, por que ela foi contada. Se você fazer esta pergunta, para quem e por que a parábola foi contada, vai ajudar você a discernir, entender e estudar as parábolas. Hoje vamos estudar a parábola do joio e o trigo. Como em outras parábolas, essa também Jesus explica sobre o reino de Deus, como eu acabei de dizer, tá? Por isso que em algumas parábolas ele diz, o reino de Deus é semelhante, e aí ele começa a parábola, né? É semelhante e começa a narrativa alegórica, para que eles entendam que o reino de Deus é semelhante a esta narrativa alegórica que ele está dizendo, essa história. E aí a pessoa consegue entender melhor aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela nunca ouviu falar e nunca vai ver. Só aqueles que creem um dia verão o reino dos céus. Então nunca vão ver. Por quê? Porque é invisível. Mas nós podemos entrar e podemos ver com os olhos espirituais as obras e os testemunhos deste reino. Então, Jesus pronunciou essa parábola, queridos, do joio e do trigo, num determinado dia, em que saiu de uma casa e assentou no mar da Galileia. Naquele dia, uma grande multidão se reuniu perto dele, lógico, para ouvi-lo. E ele subiu num barco enquanto a multidão ficou em pé na praia, escutando os ensinamentos. Naquele mesmo dia, Jesus, ele pronunciou uma série de pelo menos 7 parábolas, queridos. Nós aprendemos a 9ª agora em 9 quartas-feiras. Jesus ensinou 7 num dia só. Então, às vezes a gente fala, nossa, que coisa, né? Aquele cansaço tanto de preparar o ensino.
mas também de estudar. Mas Jesus, ele falou naquele dia 7 parábolas e o povo ouviu. E falou esta série de parábolas sobre o reino dos céus. Primeiro ele contou as 4 diante de toda a multidão, que foi o semeador, o joio e o trigo, o grão e a mostarda e o fermento. E as 3 últimas foram contadas só para os discípulos, que foi o tesouro escondido e a pérola de grande valor, que ainda a gente não estudou. Provavelmente a parábola do joio e o trigo foi contada na sequência da parábola do semeador. Por quê? Porque fala de uma terra, fala de semente. Lógico que é diferente, porém é diferente a história e também a ação do inimigo. As duas falam da ação do inimigo. Nós vamos ver que elas são diferentes, porque fala lá na parábola do semeador que, além de utilizar as escrituras, uma fala, a do semeador fala que o semeador joga a semente numa terra boa, né? E esta semente cresce. Só que o inimigo vem, só que esta terra, ela até produz, mas ela tem espinhos. E o inimigo vem com espinho e sufoca esta semente, matando ela. Outra é jogada na terra, mas cheia de pedras, que também sufoca e não cresce. E aí ele fala da terra boa, tal. Então, a diferença é que o inimigo vem, ele vem e mata a semente. Repita comigo: o inimigo vem e mata a semente. Agora, já a do joio e do trigo, ele não vem e mata a semente. Nós vamos ver que ele vem e planta a semente ruim junto com a boa. E é isso que nós vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Por isso que a mensagem da parábola enfatiza a forma que essa boa semente é recebida, né, nos solos. Então, na primeira parábola, o inimigo vem e arranca a semente, mata a semente. Mas nessa, ele vem, deixa a semente que foi plantada, não arranca, mas ele planta uma ruim, para que cresça junto com a boa. Então, plantados no mesmo solo, no mesmo lugar, só que uma semente é boa e a outra é ruim, e ambas vão crescer juntos. Existem muitas passagens bíblicas que aplicam metáforas da agricultura. Por isso consistia em algo comum, muito presente naquela época. Então, como eu disse, Jesus usava muito a agricultura para ensinar, porque era algo comum. Então, se ele falasse da terra, da semente, as pessoas iam falar: pô, o reino de Deus é igual isso, e entender certinho como que o inimigo trabalha, e também como que o bom semeador trabalha. Então, dito isso, vamos para o texto base, que está em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, a parábola do joio e do trigo. Vamos ler ela do 34. Estou dando a base aqui, outra. Do 24 ao 30. Isso, vamos lá. Outra parábola lhes propôs, dizendo, então já mostrando que já tinha contado uma, amém? O reino dos céus, ou o reino de Deus, é a mesma coisa, só dita às vezes diferente por cada evangelista. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou
boa, semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto a erva cresceu, e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Repita comigo: deixai-os crescer juntos até a colheita. Hein, queridos? Preste muito bem atenção. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. É isso. É isso. Amém? Deixa no 24, nós vamos discorrer aí verso a verso, porque como nós vamos ensinar a parábola, nós temos que seguir verso a verso, expondo ela, mas também nós vamos dar uma passeadinha de vez em quando na escritura para trazer o entendimento. Como em outras palavras, como disse, Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre o reino. O que é o reino de Deus? Também é o evangelho. O que é o reino de Deus? A vinda de Cristo. O que é o reino de Deus? O reino dos céus, a morte de Cristo. O que é o reino de Deus? O reino dos céus, a ressurreição de Cristo. O que é o reino de Deus? O reino dos céus, a volta de Cristo. O que é o reino de Deus? O reino dos céus, o reino de Deus na terra. O que é? É o evangelho. É o Espírito Santo operando nos nossos dias e sendo o representante dos céus neste reino. Então, quando nós falamos de reino dos céus, nós falamos de arrebatamento, sim ou não? Nós falamos da volta de Cristo. Nós falamos da condenação eterna, sim ou não? Nós falamos também da salvação eterna. Tudo isso, todo o reino, toda a criação do mundo, toda a vinda de Cristo foi para que o homem eternizasse, para que o homem seja eterno como Deus e viva com Ele. Então, quando nós falamos disso, de reino, nós falamos disso. E o campo na parábola serve como uma representação do mundo. Porque quando fala de colheita, não fala que vai vir e pegar a terra, vai pegar o que se foi plantado na terra. Amém ou não? Quem foi plantado na terra? Eu e você. Amém? Jesus não disse que nós éramos galhos? Ligados numa videira, e Ele era a videira, e Deus o agricultor. Então, nós estamos nesta videira. Quando o agricultor vir fazer a colheita, se nós estivermos realmente nesta videira, o que tiver com fruto, ele vai fazer a colheita. Fala do arrebatamento da igreja, fala da volta de Cristo buscando os seus santos, os seus trigos,
Então eu estou trabalhando e fazendo esse pano de fundo para você entender esta parábola e a essência dela. Jesus explicou esta parábola dizendo que um homem que semeia boa semente, ou seja, este primeiro homem que está no versículo 24, é semelhante a um homem, só para você entender. Agora, mostra só o 25 para me mostrar algo no plural, depois eu volto para o 24. Já aqui, quando ele fala, mas, enquanto os homens, ele está falando dos homens humanos, nós, amém? Plural. Agora volta no 24. Quando ele fala que é semelhante a um homem que semeou, ele está falando do filho do homem, singular, só há um. Depois tem outros filhos que somos nós, mas ele está falando do singular, ele está falando de Cristo. Ele veio plantar, ele plantou o reino dos céus. Por isso que ele é um homem que semeou a boa semente no seu campo. Aí você fala, no mundo todo jaz o maligno, ou seja, repousa o maligno. Há uma autorização para Satanás, amém ou não? Ele trabalha no curso do mundo, porque o homem perdeu o direito de dominar a terra lá no Éden, e Satanás faz isso. Mas a terra não é de Satanás, amém? De Deus é a terra e toda a sua plenitude. Deus criou, é dele. Então o campo que está falando do mundo, que é a terra, está falando de um homem que semeou boa semente no seu campo. Então ele está explicando dele próprio. Vale saber que o título Filho do Homem é a autodesignação mais utilizada por Jesus. Quando ele fala o Filho do Homem, ele está falando a mesma coisa. Ao invés de falar ele fala o Filho do Homem, amém? No Novo Testamento está falando Filho do Homem, ok? Então fala sobre a designação mais utilizada por Jesus. Versículo 25. Mas, enquanto os homens dormiam, tá? Aqui está falando no plural, como eu estou falando. Esses homens representam todos nós, amém? Que estamos aí no campo, na terra. Então veja bem, os homens dormiam. Para a gente entender um pouco sobre a essência disso, nós temos que entender o que a Bíblia diz referente a dormir. Porque a Bíblia fala de sono, fala de dormir, às vezes de dormir mesmo, fulano dormiu. Mas também às vezes a Bíblia fala de sono no tocante à falta de vigilância, né? E também, para você entender melhor, às vezes tem algumas frases que diz, dormiu no ponto, hein, cara? O que dormiu no ponto? Perdeu o ônibus, né? Dormiu no ponto. Mas é utilizado que, você vacilou, você não pensou não, você dormiu, ficou disperso, não ficou vigilante, amém? Então é nisso que vocês têm que entender, que esta palavra no tocante está trazendo isso, pela falta de vigilância. Então anote aí e acompanhe aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 ao 6. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 e 6. Vai falar no dormir, no tocante à vigilância, a falta de vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia
como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos. Amém? Não durma como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui está falando também, né, da vigilância para não perder a salvação e contra o inimigo. Ele fala de trevas. No tocante ao que? Não durmamos como alguns dormem, ou os outros demais. Pelo contrário, não durma, vigie e seja sóbrio. Então, quando eu não estou sóbrio, eu estou dormindo também. Para quem gosta de tomar uma cachaça, né, e achar que está tudo de bem, não é ser sóbrio. Amém? Quando eu não estou sóbrio, eu estou dormindo também. Eu não estou vigiando, porque o inimigo vai trabalhar. Agora, pelo contrário, não durma, vigiemos, sejamos sóbrios. Então, está bem claro aqui que o tocante a dormir fala de, biblicamente, na grande maioria das vezes, falando do reino de Deus e falando de salvação e espiritualmente, de não vigiar. Amém? Eu poderia dar outros exemplos aqui, até preguei domingo, evitando a queda. Quando os discípulos, Jesus falou, fique aqui, não durma, vigie. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Aí Jesus falou, não durma para que não caís em tentação, para que o inimigo não venha e vença eles. Então, a questão de vigilância está bem claro aqui. Podemos também fazer uma comparação, não que seja, mas uma comparação no Éden, no tocante ao quê? Quando Adão e Eva dormiram, não vigiaram, amém ou não? E Satanás plantou neles a semente do mal. Nesse tocante, trazendo agora para outra análise, nós viemos do pó da terra, sim ou não? Nós somos terra também. Ele pode plantar uma semente no meu coração, uma semente má. O pecado, o erro, tudo sementes que são plantadas. Neste caso, trazendo para o Éden, não que seja a mesma definição do que essa, estou mudando, mas fazendo uma comparação. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus colocou o quê? O homem no jardim que ele plantou. Deus plantou também o homem na terra, colocou ele na terra, uma semente boa. Neste caso, o homem agora era uma semente boa, que era para crescer e multiplicar. Eram as promessas. Por que era boa? Por que era boa? Porque Adão era bom. Não tinha pecado, o que mais? Era imagem e semelhança de Deus. Deus é bom o tempo todo. Então o homem era bom, tá? Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Coloca aí rapidamente, para a gente fechar bem bonitinho o raciocínio. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o homem era bom. E como vocês disse, Simone, não havia pecado, não havia malícia, havia inocência. Anote aí, Gênesis 2, 25. Pode colocar, por gentileza. Gênesis 2, 25. Uma criança
ela toma banho, uma criança, ela tem vergonha de ficar pelada? Sim ou não? Uma criancinha, um bebê? Não. Olha lá. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Então não havia malícia, havia inocência, havia santidade. Tanto é que depois que eles foram expulsos do jardim, antes, quando eles aceitaram a semente de Satanás, que foi a dúvida e da desobediência, e pecaram contra Deus, quando Deus falou a Adão que desceu, ouviu os passos do Senhor no jardim, que eles fizeram? Se esconderam de vergonha. Ali tinha caído a santidade, a inocência. Amém? Então, quando Adão e Eva não vigiaram, Satanás veio e plantou a semente ruim dentro deles, a dúvida, e depois, para que essa dúvida gerasse a desobediência, e eles comeram do fruto, tá? Então, Adão era uma semente boa, que se tornou uma semente ruim. E todos que nasceram dele depois que foi expulso do jardim foram sementes ruins. Nós, antes de Cristo, éramos sementes ruins. Nascemos no pecado. Davi escreveu isso. Minha mãe me concebeu no pecado, nasci, tal. No pecado concebeu minha mãe. Então, todos nós nascemos pecadores, sementes ruins, que só Cristo, quem? A outra semente enviada como homem na terra, semente boa, que veio trazer o reino de Deus, e através dele nos tornamos sementes boas novamente. Amém? E aí tem um processo de que eu vou explicar agora no tocante ao que? A transformação dessa semente, tá? Então vamos lá. A boa semente, de trigo representa os filhos do reino, enquanto o joio representa os filhos do maligno, porque foi o maligno que plantou o joio no mesmo local que as sementes boas. Então sabemos, como eu disse, que éramos joio, em Cristo nos tornamos trigo, e Ele continua nos transformando. Mas, queridos, o que acontece? Quando começa a crescer, tanto o joio quanto o trigo, é que começa a perceber quem é joio e quem é trigo. Olha que interessante. É na hora que cresce, que o tempo passa, é que você enxerga o joio no meio do trigo. Então vamos lá. Se todos em Cristo, neste campo, tá? A semente boa aceita a Cristo. Esse campo só tinha sementes boas, porque Jesus só plantou sementes boas. Aí vem o inimigo e planta sementes ruins neste campo. Essas sementes ruins que estão crescendo dentro deste campo, que era para ser tudo bom, porque a semente do dono deste campo é boa, você não viu lá? Mas como? Você só plantou semente boa, como que tem semente ruim aí? Amém? Então o que acontece? Foram o quê? Foram que ao crescer, que você percebe se é joio ou se é trigo. Então lá no começo, lá no comecinho de tudo, quando é ainda uma semente, geralmente essas pessoas são plantadas sementes ruins no coração dela por Satanás, e
acabam permanecendo neste campo. Permanecendo. Não dá para distinguir. Se ajunta e você vai. Mas ao passar do tempo, começa a crescer. E aí vem a diferenciação do joio do que trigo. Você consegue perceber quando as ervas já cresceram. E o que é joio você vê e começa a perceber o que é trigo. Então vamos lá. Por isso que no versículo 26, lá de Mateus, texto base, isso. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então muitas pessoas às vezes nem sabem que são o joio. Só vão saber quando começar a frutificar. Não estou falando de amadurecimento, tá? Porque o amadurecimento dos frutos é sinal da vinda da colheita. Amém? Amém ou não? Quando que faz uma colheita num campo? Quando está verde ou quando está maduro? Maduro, no ponto. Tá? Então, começa os frutos, os feixes do trigo, por exemplo. Você vai ver o que é trigo e o que é joio, por causa dos frutos. E aí, queridos, quando começa a espigar, que é aquela, né, que faz igual a espiga, né? A espiga de milho não solta uns cabelos assim. O trigo faz isso. Então apareceu também o joio na história. Vamos lá, vamos falar do joio? Estou conseguindo entender? Estou indo bem devagar, trazendo, porque embora seja uma parábola muito conhecida, né, é uma parábola muito pouco ensinada. O ensino é uma coisa diferente. Então tem que ter muito cuidado aqui, para que não saia da essência das escrituras. O joio significa plantas da família das gramíneas. Cujas espécies, deixa eu, acho que vai cair aqui. Então, o joio significa plantas da família das gramíneas, cujas espécies são conhecidas pelos frutos infestados por fungos que prejudicam as plantações. Então, joio significa plantas da família das gramíneas, cujas espécies são conhecidas pelos frutos infestados por fungos que prejudicam as plantações. Olha que interessante. O joio também tem frutos. Olha que interessante. O joio também tem frutos, mas frutos com fungos que prejudicam as outras plantações que estão ao redor. Então vamos pensar que o joio, junto com o trigo, ele libera fungos para prejudicar o trigo. É interessante. Em determinados estágios, quando nós falamos
da questão do reino, Jesus está falando do reino. Então ele está falando que tem sementes boas, sementes ruins, trigo e também o joio. E o que acontece? O joio, em determinados estágios, ele se prolifera, se alastra sorrateiramente na plantação. Ele vai se alastrando e com aqueles fungos em seus frutos, atrapalhando o crescimento do trigo ou de outras plantações cujo ele está no meio. Ou seja, Jesus disse, queridos, em outra passagem sobre isso, sobre o fruto. Abra para mim Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Perdoa, Mateus capítulo 7, versículo 17 ao 20. Mateus 7, do 17 ao 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Segura aí. Então, como a árvore boa e a árvore ruim, as duas produzem frutos, só que umas frutos bons e outras frutos ruins. Da mesma forma o joio que nós vimos. Vamos lá. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Olha que interessante. Da mesma forma que quando cresce e começa a frutificar o trigo e o joio, da mesma forma são as árvores boas e ruins. Elas começam a frutificar e você percebe se a árvore é boa ou ruim pelo fruto. Quando o fruto é ruim e quando o fruto é bom. Então a árvore boa produz frutos bons, a árvore ruim produz frutos ruins. Então da mesma forma o joio, os frutos do joio, que é os seus frutos, são bons, são maus, e os frutos do trigo são frutos bons, produzem aí o pão, produzem uma série de derivados, né? O macarrão, enfim, a farinha de trigo que é usada para bolos. Então, não é que a árvore má não vai produzir frutos, ela vai produzir frutos, mas frutos ruins, igual o joio. E nesses frutos do joio vem fungos que contaminam os outros frutos bons. Então veja bem, trazendo para o reino de Deus, nós estamos no versículo 26 ainda da parábola. Trazendo para o reino de Deus, Satanás se empenha em falsificar a mensagem do evangelho. É uma das ações, tá? E na onde? No campo, tá certo? Na onde? Do lado do joio, do fruto bom. Então ele vai tentar, ele vai crescer junto. O que vai crescer junto? A falsificação do evangelho. O que vai crescer junto? O engano. O que vai crescer junto? A mentira próxima. É o modo dele. De modo que seus representantes se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. Olha só, então, quando nós trazemos para a igreja, nós falamos que aqui dentro, querido, vai crescer frutos bons, mas vai crescer também frutos, árvores boas que darão bons frutos e árvores ruins que darão maus frutos.
É o que está dizendo aqui. Não só aqui, mas está falando de toda a igreja mística, o reino de Deus. Não só aqui, mas a igreja no mundo, no reino. Se estamos no reino, estamos plantados num campo com trigo, que vai crescer também o joio junto. É interessante notar que o joio não foi semeado numa lavoura sozinha, foi semeado junto, porque os homens estavam dormindo. Então a pessoa, quando não está vigiando, tá? Ela é suscetível às sementes do inimigo. E às vezes pode até ser um trigo, mas quando foi plantado, é um trigo, aceitou Cristo, mas quando começa a crescer, pode ser transformado num joio, por causa da semente, tá? Por causa da influência. E aí o que acontece? Vai crescendo esses frutos, vai jogando fungo nos trigos que estavam bons, para fazer o trigo morrer, para fazer o trigo secar, não vingar, não frutificar. Olha que interessante. Então, o joio semeado pelo maligno está no meio da igreja visível. Nós não conseguimos identificar, porque às vezes não deu fruto ainda. E aí é tudo junto, você vê lá, está tudo certo. Está tudo certo, ó. Toda a plantação, você olha, nossa, ó, o bom homem planta boa semente. Então Cristo, Ele planta semente boa, aceita. Mas quando começa a crescer e você vê os frutos, você vai ver que tem frutos com fungos. Joio tem frutos bons, trigo. E o fungo vai contaminando o trigo. E só vai perceber quando a erva crescer e começar a frutificar. E quase não dá para perceber. Por quê? Porque tem que crescer e frutificar. Porque às vezes não cresce, mas está ali parecido e passa batido. Você não dá para analisar os frutos. Tá certo? Agora, quando dá para analisar os frutos, quando começa a crescer e frutificar, aí você, opa, peraí. Aí já dá para ter um âmbito do que é. E aí o que acontece? No versículo 27 e 28, chegaram os servos do proprietário. O que é os servos do proprietário? Os servos do dono do campo. Disseram, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Quem que é os servos? Os trabalhadores da seara. Os trigos, vamos pensar, são trigos, mas são trabalhadores. Aí ele olhou e viu o joio. Aí ele falou assim, 27. Aí disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Ou seja, só tem boa semente. De onde vem esse joio? 28. Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Então veja bem, quando a gente chega e se depara assim, querido, né? Não, depois eu falo, deixa eu terminar aqui. Queres que vamos e arranquemos o joio? Porque os trabalhadores começam, né, a vir e falar, mas peraí, isso aqui é joio, cara. Não é só semente boa aqui na igreja, não. Não é só pessoas boas aqui na igreja, não. O que está acontecendo? Aí os trabalhadores que sabem que dá trabalho, semear, crescer e pá, né, falam, não, vamos arrancar esse joio agora. Não é? Não é um sentimento que vem quando você quer proteger o trigo, as ovelhas? Você vê alguém, né, com um fruto, com fungo, tentando matar um trigo. Aí você fala, não, aqui não, aqui só tem, vamos arrancar. Tira, manda embora. Não é? Né? É os servidores do proprietário, do dono, que é os trabalhadores. É um sentimento que vem na gente, de que a igreja só vai ter trigo. Que só vai ter frutos bons dentro da igreja mística,
e visível também de Cristo. Então isso acontece, trazendo para a igreja, né? Muitos olham, ó, fulano está fazendo aqui. O que esse fulano está fazendo aqui? Né? Os frutos dele é cheio de fungo, só prejudica as pessoas. Aí fala, era isso, aquilo, uma vida assim e tal. Como Deus permite, é o que eles falaram ali. Senhor, mas como tem isso aqui se você plantou coisa boa? Não pode estar aqui, Senhor. Aqui é só coisa boa. É o que eles falaram. E a gente pergunta, Senhor, né? Por que fez isso? Foi capaz de fazer isso? Como que Deus permite aqui permanecer e tal? Por que Deus não age? Olha que forte isso. É o que ele está falando. Não, vamos aí. Ó, quer que a gente arranca ou não? Já vamos lá e arranca. Aí nós vamos ver a atitude do dono do campo no próximo versículo. Mas antes, a principal lição que temos que tomar dessa parábola do trigo diz respeito à paciência. Ao quê? Paciência. Porque a ordem, pode colocar o 29. A ordem do dono, ele falou, não arranca. Replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Sabe por quê? Porque às vezes um joio tem o pai, a mãe, o tio, que são trigo. O irmão, o primo. Hã? Entenderam ou não? E se fala arranca um, sai todo mundo. Lógico, estou trazendo para a questão de igreja. No tocante aqui, está falando da colheita lá. Mas ele está falando de arrancar agora. Ou arranca agora. Não. Ou seja, tenha paciência. A ordem é que deixe o joio crescer no meio do trigo. E acabou. É isso que o dono do campo falou. Vai crescer junto. Vai permanecer crescendo. Vai permanecer junto. Mas ao contrário do que alguns pensam, esta não é uma ordem para que o pecado seja tolerado no meio da igreja. Então vamos desmistificar isso. O joio vai crescer junto com o trigo, mas não é uma habilitação para a gente deixar que o pecado tome conta da igreja. Nós temos que combater o pecado. Amém ou não? Combater a atitude, combater a ação dessa pessoa, ensinando, confrontando. Amém? Não podemos. Está dando frutos ruins, tal. Então não podemos deixar o pecado. Nós temos que ensinar contra o pecado. Mas vai permanecer. Ou o joio sai sozinho. A gente não arranca, mas às vezes o joio pode sair sozinho quando você não deixar que o pecado contamine as outras, esses frutos com fungos possa contaminar os outros trigos. Então nós temos que ter o quê? Paciência com as pessoas, mas confrontar imediatamente as atitudes pecaminosas. Amém? Então a palavra é a palavra, estilo de vida. Então nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado. Esse é Deus. Esse é o amor de Deus. Amém? Porque eu vou amar o pecador e vou amar o pecado dele. Não, eu amo o pecador. Amo, mas abomino o pecado. Atitude, comportamento. Amém?
Então, para mim amar uma pessoa, eu posso discordar do comportamento dela, mas continuar amando ela, igual um pai com um filho. Você chama atenção pelo comportamento, você deixa de amar? Não. Você não gostou do comportamento. Então a gente ama o pecador, mas abomina o pecado. Odiamos o pecado e temos que odiar. Então veja bem, no versículo 29 ele diz isso. Então Jesus mostra que Deus não entrou com atitudes radicais na terra através das suas ações, por conta que existe ainda o trigo. Você acredita que por causa do trigo, dos remanescentes que ainda dão bom fruto, que Deus já não destruiu e Jesus já não voltou? Já as ações de manifestação na terra, de ira de Deus, por conta do pecado que está se alastrando, multiplicando, como Paulo diz, final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A multiplicação da iniquidade. Então por isso que Deus ainda não queimou tudo, porque tem o joio junto. Então ele fala, paciência, vai chegar o momento. E esse momento, diz em que verso? Porque se ele vem com ações radicais contra o joio, na hora que vai arrancar, vai sair junto. O joio vai sofrer também. Vocês entendem? Na ação de Deus radical, o joio vai sofrer também. Ele não quer que o joio sofra. Então ele tem paciência. Agora no 30 mostra um momento. Não é porque ele tem paciência que ele vai deixar barato. Vai chegar o momento de tudo ir para o seu devido lugar. Vai chegar o momento da diferenciação. Vai chegar o momento da recompensa e da punição. Amém ou não? Vai chegar o momento da balança de Deus, dele ser justo e correto. Então olha o que ele fala: deixai-os crescer juntos até a colheita. Quando o fruto amadurece, é porque está pronto a colheita, está pronto para ser colhido. Só que o joio com fungo não amadurece. Uma planta com fungo não amadurece, ela seca, não dá fruto maduro. Agora, crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Olha só, Jesus, então, só para a gente entender, Jesus está falando do crescimento do trigo e do joio, do bem e do mal juntos. Portanto, queridos, no dia da colheita, nenhum ceifeiro vai errar na hora de pegar. O que é joio, recolher, embrulha nos feixes, fogo. Trigo para o celeiro. Joio para o fogo. Trigo para o celeiro. E aí, ele fala da ceifa, dessa colheita, representa a consumação dos séculos. Os ceifeiros e os anjos, ok? Os anjos a serviço do Senhor no dia final, como ceifeiros, tirarão do reino todo o joio. E tudo que foi semeado pelo diabo. Os ímpios, aqueles que praticam o mal e são motivos de tropeço para os pequeninos, eles serão lançados no fogo, onde haverá ranger de dentes. Por outro lado, a boa semente, isto é, os justos,
brilharão como o sol no reino de Deus. Que é o versículo aqui. Coloca para mim versículo 40. Nós paramos no 30. Tá. Agora coloca Mateus capítulo 13, anote aí. Mateus capítulo 13, do 36 ao 43. Agora, queridos, nós vimos a parábola do joio. Agora nós vamos ver a explicação de Jesus da parábola do joio. Amém? Aí está lá no 36 ao 43. Aqui ele vai fechar com chave de ouro. Tá? Vamos lá. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para... E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do... E o joio são os filhos do... É bom porque eu deixei por último, que às vezes a gente dá um ensino e acha, mas está viajando, ele está achando. Aqui as palavras de Jesus explicando tudo que eu expliquei para vocês com muita calma e trazendo outros contextos. O inimigo é o que semeou, é o diabo. E a ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, aleluia, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Senti até um arrepio aqui. Eu quero convidar você para ficar de pé. Quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, me coloco diante da Tua presença uma vez mais, para Te agradecer, Senhor, por este momento de ensino, falar do Teu reino, entender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor vai realizar, no nome de Jesus, Senhor. Te peço, meu Senhor, que o Senhor venha falar mais ao nosso coração, falar mais ao coração do Teu Filho, e que nós possamos aprender que temos que ter paciência. Nosso sonho, Pai, é que o mal suma. Nosso sonho é que o mal não exista. Nosso sonho, Senhor, é que o mal nunca vem próximo de nós. Mas nós sabemos que isso só vai acontecer quando estivermos contigo na glória. O mal vai ficar junto com o bem, Senhor, vai crescer junto. Mas pode ter um crescimento e uma passagem juntos,
mas no final não ficarão juntos. O Senhor tem um lugar para cada um. O Senhor tem a recompensa para cada um que tem se esforçado, mesmo sendo contaminado, tentado ser contaminado pelo mal, pelos fungos do joio. Continua permanecendo trigo, continua florescendo, continua dando frutos, continua, porque vai amadurecer esses frutos e a colheita virá no tempo oportuno. Alanda calavas. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter paciência, que o Senhor nos ajude a ter o discernimento quando essas ervas crescerem, Pai, e que o Senhor possa receber, Senhor, nesta noite, este sacrifício, este tempo, meu Pai amado, que destinamos para Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você que trouxe sua oferta, pode preparar aí a sua oferta, o seu dízimo. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pode também ofertar. Estará aí na sua tela a conta da igreja. Você pode depositar, fazer um Pix, uma transferência do seu dízimo ou da sua oferta. O Pix é o CNPJ, você vai usar como chave para estar transferindo aí a sua semente. Sementes geram árvores que crescem e geram frutos. E quem semeia muito, muito colherá. Só quem é trigo semeia. Só quem é trigo entende, né, esta semeadura. Então, prepare aí a sua oferta em nome de Jesus. E você pode mandar aí no meu WhatsApp, que já está nos comentários, o seu comprovante para mim orar e consagrar ainda hoje, liberando uma bênção sobre a tua vida. Você que vai ofertar, fique de pé, eu quero orar por você. Vou dizimar. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, poderosamente, que os teus filhos venham acolher, meu Pai amado, muito a cada semeadura. Os dizimistas, Senhor, floresçam eles, em nome de Jesus, meu Pai, floresçam os dizimistas, abençoando poderosamente. Pai, no nome de Jesus, eu consagro, Pai, todas as ofertas e dízimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Amém. Glória a Deus. Dar os recados aqui. Para quem não conhece, temos o nosso programa Restaurando Vidas, de segunda a sexta, das 18h30 às 19h30, das 19h, antes do horário da Voz do Brasil, né? Que é às 19 horas, a hora do Brasil, né? A Voz do Brasil. Então, antes da Voz do Brasil, às 18h30, na Rádio Nossa FM 87.9, programa Restaurando Vidas. Sintonize lá. Você que é de Votuporanga, você que é de fora, pode acompanhar pelo aplicativo ou pelo site da rádio, digitando Rádio Nossa FM, Votuporanga 87.9. Também teremos aqui o Clamor do Meio-Dia, na sexta-feira. Estaremos aqui orando pela tua vida, clamando a Deus pela tua vida. Muitos testemunhos têm chego para a glória de Deus. Sexta-feira não será diferente, em nome de Jesus. No sábado teremos aqui o culto dos adolescentes e jovens, amém? Às 19 horas. Estão todos animados aí pelo Acampa Dentro. Eu creio que vai estar bombando sábado, né? Se entenderam metade do que receberam, né? De informação, de ensino e também de graça, estarão aqui. Se absorver, estarão aqui. Se receber, estarão aqui, em nome de Jesus. E no domingo, o culto da família às 19 horas, para a glória e louvor do nome de Cristo.
Amém? Fique de pé, vamos orar, terminar o culto. E na quarta-feira que vem, aí sim, inicio o próximo seminário, Vencendo as Batalhas na Mente. Será poderoso aquilo que Deus vai nos ensinar. Pai, muito obrigado, Pai, pelos filhos que aqui estão, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar, dar uma noite abençoada, de descanso, de paz, renova os teus filhos. Eu declaro, Pai, uma noite de bênção no nome de Jesus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, bradar, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, dê descanso, dê paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você diz amém? Deus abençoe, queridos, amar vocês, trazer para minha alma. Um abraço a todos os internautas, até o próximo culto.